parte da atividade de extensão do PET de Matemática da UFRN e tem como objetivo apresentar um pouco sobre as pesquisas que os nossos bolsistas petianos têm apresentado, têm pesquisado, né? Hoje, o Victor Medeiros ele vai fazer a apresentação dele para a gente, certo? Sobre sistemas dinâmicos holomorfos. O Victor disse que essa ideia foi inspirada no curso de verão que ele fez no IMPA recentemente. Ele, olha só, talvez um dos nossos bolsistas mais antigos, certo? É bolsista desde 2018, e tem como orientadores nesse trabalho os professores Carlos Gomes e Ronaldo Freire. No final da apresentação do Victor, vocês podem ficar à vontade para qualquer dúvida, observação e elogio, tá? Podem ficar à vontade para ligar o microfone ou para escrever no chat. Victor, você pode ficar à vontade. Ok, Rosângela, boa tarde. Boa tarde a todos. Tá dando para me ouvir aí? Estamos ouvindo. Pronto. A tela dá para ver também, de boas? Sim, tudo certo aqui. Bom, show de bola. Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês algo que eu estudei, como a Rosângela falou, estudei no início desse ano, no verão do IMPA. É uma área que abrange muita coisa, que é dinâmica holomorfa, mas hoje eu vou tratar de dinâmica holomorfa, como eu disse, na esfera de Riemann aí, que é a parte mais clássica da teoria, que é justamente onde inicia realmente a teoria, certo? Vamos começar falando agora o que é um sistema dinâmico, né? O que é que consiste um sistema dinâmico? A grosso modo, né, um sistema dinâmico, como está sendo falado aí, é um conjunto de leis ou configurações que elas mudam de acordo com o variar do tempo, né? Você começa de uma certa maneira, você tem um estado inicial de alguma dinâmica, de algum sistema que se move ao longo do tempo, e aí, a partir de uma certa lei, ele vai modificando esse estado inicial a partir, né, de quando você dá o tiro num reloginho, por exemplo, e o relógio começa a passar o tempo, e aí o sistema vai modificando a sua estrutura a partir de uma certa lei, né? Por exemplo, a gente tem o crescimento populacional sai de uma certa lei, então você tem uma certa dinâmica voltada para ele, né? Tem um modelo chamado modelo de predador-presa de Volterra, que também gera um sistema dinâmico a partir de um condicionamento inicial. Então, a grosso modo, o sistema dinâmico é essa estrutura de modificação ao longo do tempo, certo? Mais formalmente, a gente tem que um sistema dinâmico é formado por uma certa tripla, onde esse M que está nessa tripla aqui geralmente é uma variedade, um ente topológico, né? Um espaço topológico, mas em resultados de dinâmica, M geralmente é uma variedade diferenciável. T é o tempo com que varia essa lei aí, que é a F, né? Ou seja, você tem um espaço de fase, que é geralmente chamado o espaço topológico, o M, né? É um espaço de fase para o sistema dinâmico. T o tempo, e F é a lei que descreve como varia esse sistema, né? Como varia o que se está propondo, por exemplo. Eu tenho um exemplo de campos de vetores no globo terrestre, por exemplo. Aí você tem o campo de vetor em cima do globo terrestre, né? Por exemplo, poderia ser vento, enfim. E você tem a variação do tempo, né? Você faz o tempo variar e vê como se comporta, por exemplo, os redemoinhos em cima do plano terrestre, do globo e tudo mais, né? M seria, por exemplo, o globo terrestre seria, por exemplo, a variedade diferenciável que a gente está propondo, né? Porque o plano, se você for olhar para o globo, ela é basicamente a esfera, né? A menos de alguns polos. Então, você consegue modelar campos de vetores em cima da esfera como sendo, por exemplo, redemoinhos em cima do globo terrestre. É mais ou menos isso. Um sistema dinâmico ele pode ser contínuo ou discreto, né? Ou seja, depende da forma como o tempo atua. Se o tempo ele atua de maneira contínua,
por exemplo, você pega um fluxo de uma solução de uma equação diferencial, é um sistema dinâmico contínuo, ou seja, você tem uma solução que ela varia continuamente ao longo do tempo. Um sistema dinâmico discreto é um sistema que varia de acordo com suas órbitas. Por exemplo, o que a gente está tratando aqui que é dinâmica de funções racionais na esfera de Riemann. A dinâmica de funções racionais é um sistema dinâmico discreto, ou seja, varia discretamente ao longo do tempo. Certo? A gente vai ver como fica mais claro mais para frente. Como eu falei, um exemplo de sistema dinâmico contínuo são as equações diferenciais ordinárias. Você tem uma solução, você tem um problema de valor inicial de um EDO, né? Você tem uma condição inicial, você resolve o sistema e aí você consegue soluções, fluxos, campos que variam continuamente, né? Isso daí decorre também do teorema de existência e unicidade de EDOs, que garante a continuidade e a diferenciabilidade das soluções de EDOs. Certo? Então, um exemplo de dinâmica contínua é a dinâmica gerada por equações diferenciais ordinárias. E nessa palestra, né, como o título sugere, a gente está interessado em um tipo de dinâmica que é discreta, que é a dinâmica holomorfa. É um tipo de dinâmica, certo? Há vários. A teoria ergódica, a dinâmica hiperbólica, mas hoje a gente está interessado em dinâmica holomorfa, mais precisamente dinâmica das funções racionais na esfera de Riemann. Não dá para falar de dinâmica sem falar do nosso querido Henri Poincaré, né? O Poincaré foi um dos maiores matemáticos do século XX, né? Na verdade, do século XIX, século XX. É considerado o pai de duas teorias moderníssimas, assim que por exemplo, a topologia foi criada por Poincaré, né? Não criada, mas ele deu toda a base sólida. A topologia já existia em outros matemáticos, em trabalhos de outros matemáticos. Mas o Poincaré, num artigo dele chamado Análise Citos, é um artigo que tem cerca de 9 tomos, de poucas páginas cada tomo, mas ele contribui de maneira fundamental para a base da topologia, né? Ele contribui utilizando, introduzindo termos, por exemplo, como grupo fundamental, espaços de recobrimento, grupos de homologia, grupos de cohomologia. Ele dá exemplos de variedades, né? O conceito de variedade é um conceito bem técnico, mas no trabalho, na época do Poincaré já se falava em variedades, mesmo sem defini-las. Anos antes, né, alguns anos antes do Poincaré, o Riemann ele trabalhou em cima de variedades sem mesmo definir o que era uma variedade. Mas aí, com o trabalho do Poincaré, né, tem toda uma fundamentação de base teórica para se estudar coisas mais avançadas, como fundamentar a geometria riemanniana, como estudar coisas como superfícies de Riemann, enfim. Aí é uma pequena biografia do Poincaré, né? É um dos fundadores da teoria moderna de dinâmica, introduziu o conceito como órbita, conjugação, pontos homoclínicos, contribuiu também para outras áreas, como a geometria algébrica, a análise complexa, superfícies de Riemann. Ele tem um teorema muito bonito chamado teorema da uniformização de superfícies de Riemann, que dada uma superfície de Riemann simplesmente conexa, você consegue uniformizar a superfície, né? Você consegue uma aplicação que leva a superfície de forma biholomorfa, ou seja, a ida é holomorfa e a inversa é holomorfa, a 3 modelos, ao plano complexo, ao disco unitário do plano complexo e à esfera de Riemann, se ela for compacta, por exemplo. Então, o teorema de uniformização, que é chamado de teorema de uniformização de Poincaré-Kolbe. Poincaré foi o primeiro a provar em um certo grau de generalidade, e o Kolbe, que era um matemático alemão, anos mais tarde, termina a uniformização de superfície de Riemann com o teorema mais geral. E como eu coloquei aqui, no seu tratado para o chamado problema de 3 corpos. O problema de 3 corpos é um problema de mecânica clássica,
mais precisamente mecânica celeste, em que, dados 3 corpos de massa, você pode pedir a massa deles muito pequenas, como é que se interage o campo gravitacional que cada um faz no outro. Imagina 3 planetas em um certo sistema de órbitas e você procura saber como é que age o campo gravitacional que um faz no outro. Esse era o chamado problema de 3 corpos. Foi introduzido no Principia do Newton, esse problema, mas o Newton não deu uma solução muito clara. Até hoje existe pesquisa nesse problema. O problema de 3 corpos está resolvido, mas há os problemas dos N corpos. E aí é um problema em aberto que ainda não tem uma solução definitiva. E nesse tratado aí, que foi um prêmio oferecido pelo rei Oscar da Suécia, que era um déspota esclarecido, né? E gostava muito de ciência, ele propôs um prêmio para a comunidade matemática da época e o Poincaré fez um tratado sobre o problema dos 3 corpos. E nesse tratado ele descobriu a chamada teoria do caos. Bem, em dinâmica discreta, que é o que a gente vai tratar, a gente está interessado em uma dinâmica que é gerada pela iteração de uma certa função em um certo domínio, onde iterar significa você sempre estar compondo com ela mesma. A gente está interessado em estudar alguns conjuntos, por exemplo, a órbita de pontos, que é esse conjunto aí que eu estou colocando, é a sequência de pontos em ômega, que são imagens de iterados da função, né? Esse Fn aí é F composto N vezes o zero. E também a gente está interessado numa certa estabilidade da dinâmica, que não muda a dinâmica de F via perturbações. Essas perturbações são conjugações. Você leva órbitas de F em órbitas de um outro espaço, de uma outra aplicação. E se as órbitas não mudam muito, em um certo sentido, pode ser topológico, pode ser analítico, geométrico, então esse conjunto de estabilidade aí, ele não muda muito, né? Então, a gente está interessado em várias outras coisas também, mas a priori órbitas e conjugações de dinâmica. De modo que surgem várias perguntas, né? Então, para onde essa sequência converge, qual tipo de topologia a gente pode ter no conjunto de estabilidade, enfim, essas perguntas que interessam aos dinamicistas. E a partir dessas perguntas surgem várias outras conjecturas, enfim. Bom, eu vou tratar de dinâmica holomorfa, né, que é a iteração de funções holomorfas, mas esse estudo começou a priori com esses 2 camaradas aí que estão na tela, o Newton e o Cayley. Na verdade, tem outro cara também que eu vou falar abaixo, mas esses 2 aí começaram inicialmente a dinâmica holomorfa a partir do método de Newton, que a gente tem em métodos numéricos, né, que você tem uma função, você tem um polinômio, alguma coisa nesse sentido, você quer encontrar as raízes desse polinômio, e você usa a função de Newton, né, para conseguir encontrar a melhor aproximação para essas raízes, né? Que é, por exemplo, essa funçãozinha aí. O Newton não tratou especificamente de funções holomorfas, porque o plano complexo, na época dele, não estava muito bem posto. Né? Números complexos era algo obscuro. Mas o Cayley é que começou, posteriormente, a tratar do método de Newton no campo complexo. Entendeu? Então, a partir de alguns artigos do Cayley, ele começou a tratar essa função aí, essa n de z, que é a função de Newton, no plano complexo. Então, já é um início de iterações no campo complexo. Iterações de funções holomorfas. E, no caso, essa n de z vai ser uma função holomorfa, se a f for, né? Então, a gente tenta iterar o polinômio, né? Esse daí, para encontrar as raízes. As raízes são melhor aproximadas quando as órbitas de n tendem para um ponto fixo. Vai ser a melhor aproximação para a raiz. E geralmente é isso que a gente estuda em dinâmica. A gente tá, pelo menos essa parte aí é dinâmica local, e a gente pega pontos fixos e vai iterando em vizinhanças dele. Para onde vai essas iterações é onde está o estudo. Cara que também foi muito importante é esse camarada aí,
o Schroeder, matemático alemão, um lógico matemático, certo? Ele trabalhava mais com coisas de lógica e tal. Mas ele uma equação funcional aí, certo? Essa equação funcional, que hoje em dia é chamada equação de Schroeder, é muito importante para a gente tentar resolver o problema de conjugações locais, quando o ponto fixo que a gente está tratando, né, da função, essa função R, por exemplo, a gente pega essa função R no plano complexo, pega um ponto fixo, e ele, se ele satisfazer uma certa condição topológica, que eu vou dizer mais para baixo, então ele tem um certo tipo de dinâmica, e é a partir de estudando essa equação aí, que a gente consegue tirar que, de fato, ele vai satisfazer essa condição dinâmica. E ele também foi o primeiro a estudar essa equação via conjugações, né? Ele tentou resolver essa equação via conjugações, mas não teve sucesso. Bem, a partir daí o problema ficou meio parado, certo? O estudo de dinâmica holomorfa ficou bastante parado, tanto por falta de ferramentas, como topologia, que não estava muito bem definida na época, a própria teoria de análise complexa, né, que começou com Cauchy, mas só veio se fundamentar mesmo no início no final do século XIX, com o Weierstrass, né, e outros camaradas da França. Então, essa teoria ficou muito parada, mas em certo momento, a Academia de Paris, de Ciências, ela propôs o problema de analisar holomorfos. Certo? Uma ancestralidade em Poincaré, porque Poincaré ele tratou de iterações anos antes. Por exemplo, já no trabalho dele de mecânica celeste, ele provou um teorema que é chamado de teorema de recorrência, que é justamente você analisar as iterações de uma função, de uma transformação mensurável em um espaço de medida, certo? E a partir daí, a academia, os matemáticos que estavam nesse círculo começaram a ver como o Poincaré estava lidando com a teoria de iteração. E beleza, vamos ver o que é que acontece quando a gente volta para aquelas questões de iteração de funções holomorfas. E propuseram um prêmio em 1915, em plena Primeira Guerra Mundial, para quem pudesse melhor descrever essas iterações, certo? Melhor descrever o que seria a dinâmica de uma função holomorfa, né? A dinâmica, quais são os pontos principais das iterações, por exemplo, quais são os teoremas que a gente tira, o aspecto local das iterações, o aspecto global, que era o que eles também procuravam, enfim. Então, tinha esse prêmio, certo? O que eu acabei de falar, né? Eles procuravam saber sobre o domínio onde essas iterações se passavam, enfim. E os únicos trabalhos que tinham até então foi de um cara chamado Koenigs, que deu um teorema fundamental, que eu vou falar mais à frente, de dinâmica, e Pierre Fatou, que é uma das estrelas da dinâmica também, da dinâmica holomorfa, e que ele já vinha trabalhando em dinâmica holomórfica desde o início do século XX, né? Ele já tinha alguns trabalhos, eu vou falar mais disso mais para frente, mas o Fatou já vinha trabalhando às escondidas, porque o Fatou era professor de ensino médio, então ele não tinha ainda, ele era professor de ensino médio e trabalhava no Observatório de Paris, então ele não estava muito inserido no meio matemático ali de Paris, nos grandes centros de pesquisa, a École Normale, esses cantos aí. Mas ele já vinha trabalhando, certo? E o prêmio estava avaliado em 3 mil francos, era mais ou menos o que hoje em dia seria 2 salários de professor universitário, mais ou menos por aí. Enfim, eu estou falando de funções holomorfas, mas o que é a bendita, né? Então, está aí uma definição a grosso modo, né? O estudo de dinâmica complexidade através da iteração de funções holomorfas, ou seja, funções que estão definidas... Eu botei no plano complexo aí, mas a priori não em abertos. Você pega abertos do plano complexo, define que seria uma função holomorfa, né? Elas são dadas dessa forma aí, onde U e V são funções que saem de C e vão na reta, que são C diferenciáveis, ou seja, F ela é aproximada por uma transformação C linear e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, que são essas
equações aqui, que estão aqui na tela. São as chamadas equações de Cauchy-Riemann. Num curso de análise complexa, você prova certas equivalências sobre as equações de Cauchy-Riemann, mas, a grosso modo, o que seria uma função holomorfa é isso daí. Uma motivação é que, para satisfazer, por exemplo, uma função que satisfaz esse tipo de equação, as equações de Cauchy-Riemann, ela é conforme, ou seja, ela preserva ângulos, certo? Então, uma das propriedades de funções holomorfas é justamente preservar ângulos. Novamente, o título da palestra é Dinâmica Holomorfa na Esfera de Riemann, e eu só estou tratando no plano complexo, mas no plano complexo há muito estudo também, os polinômios quadráticos, a família quadrática que eu vou falar mais à frente, são funções holomorfas no plano complexo, mas, a priori, nos principais livros que vocês forem ver de dinâmica holomorfa, você vai estudar essa dinâmica, né, essas interações na chamada esfera de Riemann. Não é uma coisa muito louca, não. Vou falar agora o que seria, a grosso modo, a esfera de Riemann. Mas é o domínio natural para você estudar a dinâmica dessas funções. Está aí o desenho, né, a imagenzinha da nossa querida esfera. A esfera de Riemann ela é construída, basicamente, você pegando a esfera normal, certo? Em R3, e você aplica uma função nela, que é a chamada projeção estereográfica. E, a grosso modo, é você pegar pontos que saem você pega retas que saem do polo norte, atravessa a esfera, e depois projeta isso no plano. A grosso modo, a esfera de Riemann é construída assim. Tem todo um quê por trás da construção, tem que provar que, de fato, ela é uma variedade diferenciável, possui um atlas compatível, mas, enfim, eu não quero tratar disso. É justamente, a esfera de Riemann é você ver o plano complexo unido com um ponto no infinito. Ou seja, você está querendo que o seu espaço seja compacto. Então, toda sequência lá tem subsequência convergente, por exemplo. Seria um termo, assim, porque seria um espaço métrico e todo espaço métrico compacto é sequencialmente compacto. Então, é basicamente isso. Você está querendo que você está querendo criar um espaço que seja sequencialmente compacto, né? Para você tratar também funções definidas do infinito. E é isso que a esfera de Riemann, ela nos serve, certo? Mas não precisa se preocupar muito com a construção dela, é mais ou menos ver ela como uma esfera em que você pode definir funções holomorfas em cima dela. Holomorfas no sentido anterior. Aí é o Riemann, só uma imagem ilustrativa, nosso camarada. Uma coisa que é curiosidade que eu não falei, que está aqui em cima, nessa parte do prêmio, antes deles terem proposto o prêmio para você estudar o problema de interação, eles estavam pensando em propor 2 outros problemas, que já tinham, nessa época, tinham tido algum desenvolvimento, que era o último teorema de Fermat. Eles estavam querendo propor esse teorema, esse problema para a galera resolver, e a hipótese de Riemann, porque 3 anos antes, o Stieltjes, né, o cara da integral de Stieltjes, ele tinha, entre aspas, resolvido a hipótese de Riemann. Mas só que 2 anos depois desse artigo dele, viram que estava errado. E aí viram, não, mas voltou essa ideia da hipótese de Riemann, vamos tentar propor. Mas um cara chamado Painlevé não, foram 2 caras, Painlevé e Picard, 2 matemáticos franceses, impediram isso, porque, enfim, eles sabiam que eram problemas bastante difíceis de ser atacados. Não que o problema da interação também não fosse, porque as coisas complexas ainda não estavam também tão assim. Claro, já tinha vindo toda a teoria de resíduos, de Cauchy, tudo mais, mas ainda assim eram coisas difíceis de ser atacadas. É só um parêntese aí, porque os caras já estavam pensando em propor a hipótese de Riemann também para ser resolvida e o último teorema de Fermat. Enfim, funções holomorfas em C, né, em C barra, no caso, que é a esfera de Riemann. Tem a definição de função holomorfa, como eu dei lá em cima, mas em C barra, se você parte de uma certa da definição de função holomorfa, você tem um teorema de classificação que diz que toda função holomorfa na esfera de Riemann é uma função racional, ou seja, ela vai ser um quociente de polinômios
cujo grau dessa função é o máximo entre os graus desses polinômios, certo? Você é f de z é igual a p de z sobre q de z. Então, toda função holomorfa na esfera de Riemann, ela tem que ser necessariamente racional, certo? Então, aí já é um olhar sobre como atacar os problemas de dinâmica holomorfa, utilizando as propriedades das funções racionais. Como eu falei, aí agora estamos interessados na dinâmica de funções racionais na esfera de Riemann. Essa dinâmica vai se dividir em duas partes, que é a teoria local, que eu já tinha citado antes, e a teoria global. Certo? A teoria local ela vai cuidar do que eu também já falei anteriormente, pontos fixos, ou seja, pontos que satisfazem essa equação. Eles vão ser divididos em esses tipos aí, por exemplo, um ponto fixo vai ser atrator, repulsor, indiferente, tem várias outras classificações, mas a priori, no início, é essas daí que a gente está mais interessado. E a dinâmica global, ela estuda os chamados domínios de normalidade para as funções. O que seria isso? Eu vou falar mais à frente o que é ser o que seria uma família normal de funções holomorfas, mas é os domínios onde você consegue que a sequência de funções ela tenha subsequência convergente. É isso que seria uma família ser normal, certo? Mas eu vou falar disso mais para frente. Algumas definições, né, clássicas de dinâmica. Dado uma função racional, a gente tem a enésima iterada, né, como eu já falei. Um ponto periódico é um ponto Z na esfera, que existe esse N, né, eu não coloquei aqui, de período N. Esse N pode ser tomado minimal. Existe esse N, tal que Fn de Z é Z, ou seja, Z é fixo para a enésima iterada de F. Então, um ponto é periódico, se existe um natural N, tal que Fn de Z é igual a Z. O multiplicador desse ponto fixo pode ser o ponto fixo da primeira iterada ou da enésima iterada, é a derivada em cima desse ponto, ou seja, a gente denota esse multiplicador por lambda, e isso é igual a f' de zero, é o multiplicador. E esse multiplicador vai fazer toda a diferença para a gente analisar a dinâmica local das nossas funções. Então, essas definições aí que a gente tem, um ponto fixo é dito atrator, respectivamente repulsor ou indiferente, se o módulo do multiplicador é menor do que 1, se for atrator, se for repulsor, o módulo é maior do que 1, e indiferente se ele tá no círculo unitário, né? Ele é uma raiz da unidade. E o ponto fixo vai ser superatrator se o ponto fixo é crítico, ou seja, a derivada, né, o f' de z0 é igual a zero. Então, esse ponto fixo é chamado de superatrator. Chamamos também bacia de atração de um ponto fixo, é o conjunto para onde todas as órbitas convergem para ele, certo? Então, são componentes conexas do domínio, cuja lá dentro as órbitas vão convergir para o ponto fixo. Então, essa é a chamada bacia de atração. Uma outra definição aí, que é uma parte em que vai misturar muito, a dinâmica tem isso, né? Mistura muitas áreas, e em dinâmica holomorfa tem uma parte que você pode colocar a teoria dos números no meio dela, certo? E é muito interessante, muito legal. Se um ponto periódico é indiferente, ou seja, ele tem o módulo da derivada igual a 1, né, o seu multiplicador, aqui eu coloquei errado, era para ser lambda, mas tanto faz. É um cara que está no ciclo, então ele é dessa forma, certo? E aí a gente tem duas formas de ver isso. Ele vai ser indiferente parabólico se esse θ aqui, se esse ângulozinho aqui, ele for racional. E vai ser indiferente diofantino se esse θ ele é mal aproximado por racionais. O que significa isso? Esse θ ser o que a gente chama de um número diofantino. Um número diofantino se ele satisfaz essa condição aqui, certo? Ele é muito mal aproximado por racionais. Então, aí já tem um quê de teoria dos números, e justamente para você estudar, por exemplo, a dinâmica de pontos indiferentes diofantinos, você precisa usar frações contínuas, certo? Que já é uma área também de teoria dos números, e também é muito interessante de se estudar. E aqui algumas coisas que eu coloquei, mas não é necessário. É o expoente, papapá. Enfim, eu quero enunciar aqui 3 teoremas que eu vi no curso, que são os teoremas principais da teoria local,
que conseguem descrever muito satisfatoriamente a dinâmica dos pontos que eu citei aí acima, quando é um ponto atrator, quando é um ponto superatrator, né, e quando é um ponto parabólico. São teoremas, assim, a priori, pelo menos o terceiro é bastante chato de provar, mas são teoremas muito bonitos que mostram realmente como como se comporta a dinâmica na parte local, ou seja, em vizinhanças do ponto fixo. Do ponto fixo. O primeiro teorema, que é o que eu falei, que é do cara que eu falei lá em cima, que é o Gabriel Koenigs, é esse daí. Se eu pego um subconjunto aberto e Z0 um ponto fixo atrator para minha função racional, então vai existir um biolomorfismo local, ou seja, uma aplicação que é holomorfa tanto na ida quanto na volta, que vai levar as órbitas, ou seja, ele conjuga a função f, ele vai conjugar a minha função f, vai levar as órbitas de f às órbitas dessa função aqui, dessa rotação. Ou seja, dado um ponto fixo atrator, eu sempre consigo um biolomorfismo que leva órbitas de f a órbitas de rotação. Então, em essência, se eu tenho um ponto fixo atrator, basta eu estudar essa função aqui. Então, o que eu conseguir tirar das órbitas dessa função aqui, eu consigo tirar para né? E uma função racional definida a função linear, né? E onde esse fator de rotação é o multiplicador do Z0, ou seja, é a derivada em cima do Z0. Então, é um teorema muito bonito, usa poucas ferramentas de análise complexa, usa um lema, que é um lema clássico de análise complexa, que é o lema de Schwarz, mas é um teorema, é o primeiro teorema que você vê no curso, e você já fica meio impactado, assim, porque, caramba, poucas, assim, claro, é uma função holomorfa e tal, sempre funções holomorfas são muito fortes, mas, tipo, você já fica impactado que você sempre consegue linearizar um ponto atrator. O segundo teorema, esse daí é o teorema de Butcher, que foi provado em 1904, e ele trata da teoria local, do comportamento local de pontos superatratores. Ou seja, se eu pego uma função racional, aqui eu não coloquei, mas eu estou sempre supondo que a minha função racional tem grau, ou seja, o grau dela vai ser maior ou igual que 2, certo? O máximo entre os graus de P sobre Q é sempre maior ou igual que 2. Isso a gente pede porque quando tem grau 1, é muito fácil de escrever as dinâmicas, porque, em essência, você vai poder usar transformações de Möbius, que é uma coisa que a gente vê em análise complexa também, para conjugar a função. Então, você consegue facilmente descrever a dinâmica quando o grau é 1. Mas, e aí, então, a gente pede que o grau seja maior ou igual que 2 para tornar a dinâmica um pouco mais rica. Então, o segundo teorema é o teorema de Butcher, que eu tenho uma função racional, certo? E ela vai ser dada dessa forma. Geralmente, ela não pode ser dada dessa forma, mas há um argumento lá por exemplo, tem um livro que foi por onde eu estudei, que é o livro do Milnor, eu posso passar a referência depois, que, dada uma função racional e a série de Taylor dessa forma, por exemplo, você pega uma função racional e tem uma série de Taylor, ela expande em série de Taylor. E aí você pode fazer uma certa conjugação para você escrever ela dessa forma aqui. Porque aqui, essa forma aqui é em torno da origem, né? Então, não necessariamente a função vai ter uma... Vai ser... Você vai conseguir desenvolver a série de Taylor em cima da origem, mas você sempre pode conjugar ela de forma que você consiga. Beleza? Eu tenho essa função aí com n maior ou igual que 2. E Z0 um ponto fixo superatrator, ou seja, a derivada em cima do Z0 é nula. Então, dessa forma, existe um biolomorfismo local, né? Uma função holomorfa que é holomorfa na ida e na volta, e conjuga F a uma potência de Zn, né? A potência elevada ao grau da minha função racional. Também, claro, é muito melhor trabalhar com funções lineares do que potência, mas mesmo assim, você consegue tirar, por exemplo, a gente vai ver mais para frente o que são conjuntos de Juliá, e aí você consegue tirar muitas coisas a partir de funções dessa forma. O que seriam os conjuntos do Juliá de funções dessa forma. E, mais uma vez, um teorema, né, você tem poucas hipóteses e lhe dá uma dinâmica
conjugada a uma potência. Certo? E o próximo teorema é um pouco mais chato, e de fato é um teorema muito chato para provar. A professora demorou 2 aulas e meia para provar esse teorema, mas, enfim, é o teorema da flor de Leal-Fatou. É esse daí, né? Você tem um ponto parabólico, ou seja, o módulo do multiplicador é igual a 1, e dentro de cada vizinhança desse ponto parabólico, existe uma família como se esses PJs aqui são como se fossem discos topológicos, ou seja, abertos, simplesmente conexos do plano, não tem buraco. Né? É como está falando aqui, pétalas. As pétalas são justamente esses discos topológicos. Tá ok. Em uma parte, ela é atratora, se J é ímpar. Isso daí está também de acordo com os vetores que saem da origem e vão no disco unitário. Você tem um vetor, aí... Enfim, eu vou mostrar o desenho mais abaixo e vocês vão ver como é a situação. E que em cada pétala dessa, você consegue um biolomorfismo que sai da pétala e conjuga em cada pétala F a uma translação. Então, mais uma vez, um teorema muito bonito que, para você analisar uma função em cima de um ponto parabólico, basta você, em cada pétala, estudar essa translação aqui. E aí você consegue estudar a dinâmica de F. Tá aí o desenho de cada um. Esse daqui representa o teorema de Butcher, ou seja, nessa vizinhança aqui de um superatrator, de um atrator, eu consigo linearizar ela, ou seja, aqui as órbitas são todas de funções lineares, você está convergindo para ela uniformemente através de lambda z, rotações, certo? Esse do meio aqui quando o caso de ser superatrator, que são esses pontozinhos aqui, ó, nessas cruzadas aqui do 8, do infinito aqui. Então, aqui você tem um ponto superatrator, onde as órbitas estão convergindo muito rapidamente para ele, certo? Então, é uma imagem... Esses conjuntos aqui são esses dois, pelo menos, são os chamados conjuntos de Juliard da minha função. E esse é o terceiro caso, é o do teorema da flor de Fatou, certo? Então, em cada pétala dessa, por exemplo, nessa pétala aqui, eu tenho uma atração você atrai as órbitas, e na outra você repele as órbitas. Mais ou menos isso que acontece ao redor de um ponto fixo parabólico. Um outro teorema muito forte, né, por exemplo, a gente olha para o teorema de Koenig e fica assim, caramba, então quais são as condições que a gente sempre pode linearizar, por exemplo, um ponto? Isso é muito importante porque a dinâmica de um ponto que é linearizado é muito mais fácil do que, por exemplo, quando a gente tem um ponto superatrator que vai conjugar com potência, ou um ponto parabólico. Né? Então, a gente diz que um ponto é linearizável se existe um diffeomorfismo de uma vizinhança V do ponto em um disco topológico, eu não coloquei aqui, mas é em um disco, um aberto simplesmente conexo do plano, ou da esfera de Riemann, tal que essa função aqui não precisa ter esse iterado aqui K, certo? Pode ser só a função, mas, enfim, serve do mesmo jeito. Tal que você consegue conjugar, ou seja, você aplica φ e φ a menos 1, e isso é a conjugação, né? Você está levando isso daqui, essa função aqui, essa composição, nessa função aqui. Você está linearizando. Então, o maior domínio V de linearização, o maior domínio que você consegue linearizar é chamado de disco de Siegel. E eu vou botar a imagem dele, é isso daqui, ó. Você tem um conjunto de Juliard, e nessa parte aqui do meio, se você tiver um ponto que é linearizável, você folheia essa parte do meio por círculos. Certo? E aí, esses círculos vão ser chamados discos de Siegel. Beleza? Novamente, falando sobre os pontos que são linearizáveis, em 42, que foi o último teorema que se tinha de dinâmica holomorfa, que era um teorema forte, que é esse daqui. Se eu tenho um ponto indiferente de Diophantine, ou seja, o ângulo do meu ponto no círculo, ele é mal aproximado por racionais, então, Diophantino, então sempre consigo linearizar. É um teorema extremamente difícil, a professora não quis provar ele, porque é muita análise, assim, muita estimativa, desigualdades, mas é um teorema, ou seja, se você tem uma coisa que é Diofantina, e Diofantino
do Milnor, que ele fala, ele faz um excerto disso, e fala sobre a probabilidade de você pegar um número, um ângulo Diophantino no círculo. E aparentemente isso tem probabilidade 1, ou seja, um número que não é Diophantino no círculo tem medida nula, se eu não me engano. Mas, enfim, você consegue linearizar, certo? Todo número, todo ponto periódico ou ponto fixo indiferente de Diophantino é linearizável. Ou seja, você vai satisfazer essa imagem aqui, por exemplo. Ok, chegamos à parte mais global da teoria, que são... Eu vou falar sobre esses dois carinhas aí, o Fatou e o Juliá, que são os pais da teoria moderna de dinâmica holomorfa, certo? Tá aí um resumo da biografia do Fatou, certo? Como eu falei, ele trabalhava no Observatório de Paris, né, a partir de 1901. A tese dele de doutorado ele fez com Lebesgue e fez em teoria de integração, é tanto que quando você vai estudar teoria da medida tem lá um lema de Fatou, né? Quer dizer, em integral de Lebesgue tem um lema de Fatou. Trabalhou também em mecânica celeste e teoria de funções analíticas, né, funções holomorfas. Ele também tem teoremas aí, funções principalmente funções que são injetivas, funções holomorfas injetivas, que é chamadas funções univalentes. E é um dos criadores da teoria moderna. Fatou provou muitos teoremas da teoria moderna clássica, conjecturas que ficaram também foi ele que propôs. E é isso, é um dos fundadores, Pierre Fatou. O próximo é esse camarada aí, Gaston Juliá. Ele era algeriano, né? A Algéria nessa época era colonizada pela França e era um cara muito bom. Foi melhor aluno, passou no vestibular da École Normale Supérieure como melhor aluno. O cara era fenomenal mesmo. Trabalhou em operadores de espaço de Hilbert, tem alguns teoremas dele. E análise complexa também tem alguns, mais para geometria conforme, é uma área que leva muito análise complexa para geometria. E ele tem teoremas lá também. Mas o que importa do Juliá é que ele fez um trabalho, e é esse trabalho aqui que eu estou enunciando aqui, que foi o trabalho que ganhou o prêmio. Em essência, foi isso. Ele fez um trabalho de 199 páginas, onde ele enuncia os teoremas, né, que o Fatou já tinha provado, só que o Fatou não usou a teoria de normalidade, que eu vou falar mais abaixo, tá? Mas é isso, o Gaston Juliá, ele provou vários teoremas e ganhou o prêmio por isso. Há uma certa controvérsia que eu vou falar mais abaixo. E tá aqui a imagem dele, ele tem essa capa aí no nariz, porque ele foi tenente na Primeira Guerra Mundial e uma bomba estourou na cara dele. Aí passou por várias cirurgias, mas não conseguiram consertar a cara dele e ele ficou pro resto da vida usando esse tapa-nariz aí. Tem algo acerca disso também. Eu vou falar mais para frente, porque houve uma controvérsia acerca desse prêmio, certo? Mas eu vou falar mais para frente. Beleza, então a gente chega a um ponto que é necessário falar de famílias normais, para a gente poder falar do conjunto de Fatou e do conjunto de Juliá. É uma das técnicas centrais na dinâmica homomorfa, né? É família normal. Num curso de análise complexa, você vê isso na parte final do curso, ou mais um pouquinho para a parte final, mas aí está a definição do que seria uma família de funções normais, né? A família normal, se toda a sequência de funções nessa família aqui possui uma subsequência convergente. Tem outras definições também, mas essa eu trouxe para ficar mais claro o que é que eu estou querendo dizer, né? Ou seja, qualquer subsequência que eu pegar aqui de funções, ela tem ela é convergente, certo? Então, isso é uma família normal. O teorema fundamental é o teorema de Montel, que a gente em dinâmica usa muito também. Se a gente pega uma família de funções holomorfas em uma aberta, se toda função f, esse daqui é o chamado teorema forte de Montel. Existe um teorema fraco, mas esse daí é o chamado teorema forte, e que é o que a gente mais usa. É que se toda função da família ela omite dois valores, ou seja, ela não atinge dois valores na esfera de Riemann, então ela é normal, ou seja, toda subsequência dela é convergente. E o maior aberto, em que a família é normal, é o domínio de normalidade que eu falei acima, certo? Bem, então, aí a gente vai para a definição de conjunto de Fatou e conjunto de Juliá, certo? Você pega uma função holomorfa, aqui
eu botei o holomorfo, mas é racional, na esfera de Riemann, e a gente define o conjunto de Fatou, a gente denota F de F, né, como o domínio de normalidade dos iterados de F, ou seja, você pega os iterados de F e onde esses iterados tiverem uma subsequência que converge uniformemente, então esse conjunto vai ser o chamado conjunto de Fatou para F. O complementar do Fatou, ou seja, esse carinha aqui, é chamado de conjunto de Juliá, e é denotado dessa forma aqui. Bem, aqui algumas coisas, né? O conjunto de Fatou, aqui tem algumas propriedades que esse conjunto tem. O conjunto de Fatou sempre é aberto, né? Até pela definição dele. É invariante, ou seja, a função em cima do Fatou, por exemplo, você pega F e aplica em F, aplica F aqui nesse conjunto. Vai dar dentro dele mesmo, ou seja, ele é invariante, e contém todos os pontos atratores, todos os superatratores e todos os pontos de Siegel, ou seja, são pontos que são linearizáveis também. Então, o conjunto de Fatou contém todos esses pontos. O conjunto de Juliá, ele é compacto, você prova isso, ele é invariante também, e possui todos os pontos repulsores, ou seja, pontos que mandam as órbitas embora, ou seja, o módulo do multiplicador é maior que 1, e todos os pontos parabólicos. O Juliá também contém eles. E tem um teorema muito pancada, que é o teorema do Fatou, que ele mostra, um dos teoremas do Fatou, né? Ele mostra que o conjunto de Juliá é o fecho das órbitas repulsoras. Ou seja, qualquer limite de sequência das órbitas repulsoras cai no Juliá. Ou seja, as órbitas repulsoras elas acumulam sempre no Juliá. O Fatou, um artigo de 1983, de um dinamicista também, 83 não, 93, provou que, de fato, assim, já tinha-se a ideia de que o Fatou é muito bem comportado. Você estuda a dinâmica dele muito bem. Ou seja, provaram que ele tem entropia topológica nula, tem esse artigo, e que o Juliá, como o pessoal já tinha essa noção, que a dinâmica no Juliá sempre é muito mais rica, o caos está muito bem colocado lá, e ele tem entropia topológica positiva. É o conjunto de Juliá. A dinâmica está toda lá no Juliá. Aqui algumas imagens de conjuntos de Juliá, né? Esse daqui é a chamada basílica, esse daqui. Uma coisa muito impressionante é que naquele memoir do Juliá, ele tem esse conjunto aqui desenhado à mão. Eu não coloquei a imagem aqui, mas ele tem esse conjunto de Juliá aqui desenhado à mão. E muito interessante, né? Porque a volta do estudo de dinâmica holomorfa começa justamente com computação gráfica, os caras botando o gráfico das funções e tal, e iterando, e vai criando esses fractais aqui, né? Mas o Juliá já tinha noção de como era certos conjuntos dele, né? E ele desenhou isso num papel. Esse aqui é outro conjunto de Juliá, esse conjunto aqui é um conjunto que é homeomorfo, é um conjunto de Cantor, você prova isso no curso também. E esse conjunto de Juliá aqui, essa parte aqui, essas três partes aqui é onde está o Fatou, certo? E esse daqui é o conjunto de Juliá, esse trevozinho aqui. É o conjunto de Juliá para o método de Newton, que a gente falou logo acima. Então, tá aí como se comporta a dinâmica do método de Newton. Pronto, eu vou falar agora da controvérsia, né? Porque eu acho muito interessante que quando você está falando um tópico, falar as coisas que vieram no tópico, da história. E o Fatou, se você for, tem uma bibliografia dele, e o Fatou, ele sempre foi um cara muito introvertido, e o Fatou era do Fronte Popular, ou seja, o Fatou era de esquerda. E muita gente da Academia de Paris não gostava muito, porque o Fronte Popular ele era muito aguerrido, sabe, lá na França. Participou do caso Dreyfus, que eu falei na última apresentação que eu dei. Só que o Fatou, ele provou muitos resultados. Tipo, muitos resultados mesmo, mais do que o Juliá. Assim, vários resultados que você olha em dinâmica holomorfa, né, num primeiro curso, foi o Fatou que provou. Só que, por ele ter esse aspecto mais revolucionário e ser meio introvertido, porque o Fatou era, eles decidiram dar o prêmio para o Juliá devido àquele memoir, que é muito bom também. O Juliá, ele usa a teoria de Montel de normalidade muito fortemente, usa de maneira rigorosa, só que o Juliá era conhecido como herói de guerra, devido à bomba que estourou na cara,
e tudo mais. Ele era um símbolo da resistência francesa, porque muitos soldados na Primeira Guerra Mundial, né? O Hadamard fala que quase 80% dos matemáticos que a França tinha produzido morreram na Primeira Guerra Mundial, porque eram todos jovens, assim, e muitos foram para a guerra, entendeu? E o Juliá era um símbolo dessa resistência, né? Na guerra, era um símbolo do patriotismo francês. E aí a academia, quem decidiu, o júri que estava para decidir era o Lebesgue, o Painlevé e o Hadamard. O Painlevé era ministro, né, era ministro da França, em um certo gabinete lá, e decidiu dar o prêmio para o Juliá, justamente por ser esse símbolo da Primeira Guerra Mundial, né, da resistência da França. Eu falo aqui, né, eu acho que você já deve ter lido aí e tal. O Paul Painlevé, né, que era ministro, ele foi muito decisivo em dar esse prêmio para o Juliá. Enfim, a partir disso daí, a teoria ficou muito parada, certo? Tem vários teoremas, até o teorema de Siegel, por exemplo, a galera estudou bastante, dinâmica holomórfica, mas parou. Teve um hiato aí. E aí o renascer acontece com o chamado teorema de Sullivan, né? E é um matemático americano, deixa eu botar americano aqui, foi mal aí, e que ele demonstrou uma conjectura do Fatou que foi feita em 1906, numa carta que o Fatou escreveu para eu não me lembro o nome do matemático, mas o Fatou escreveu uma carta e escreveu a conjectura, que é a chamada dos domínios não errantes. O que seria isso? Você pega a componente do Fatou, ou seja, abertos de dentro do Fatou, e começa a iterar eles. Né? Você leva um no outro, vai levando, vai chegar um momento que se torna periódico. Ou seja, a primeira componente que você pegou lá no início vai ter que se repetir. Essa é uma conjectura do Fatou. E o Sullivan vai e prova, tá aí o enunciado. Seja f um mapa racional, seja uma função racional de o d maior ou igual que 2. Se u é uma componente do conjunto de Fatou, então existe um inteiro k, tal que o iterado em cima de u é igual a u. Conjectura muito pesada, o Juliá tentou provar ela várias vezes, mas não tinha conseguido. E o Sullivan veio, assim, era um cara de topologia, né? Ele começou em topologia algébrica e tal. Mas viu essa conjectura em um certo artigo que ele estava vendo e foi lá e provou. Provou utilizando uma ferramenta que se tornou fundamental, que é um troço chamado mapa quase conforme, ou seja, aplicações quase conformes, que são aplicações que são menos rígidas, em um certo sentido, que eu não vou dar aqui, são menos rígidas que funções holomorfas, certo? E ele usou isso de maneira brilhante, conseguiu resolver essa conjectura, e aí virou, assim, mapas quase conformes e dinâmica holomorfa virou quase sinônimos, que você usa isso direto, certo? Essa parte de aplicações quase conformes, você usa vários teoremas que surgiram depois, tem um japonês chamado Shishikura, que provou várias coisas com essas técnicas, entendeu? E foi realmente um divisor de águas. Por fim, eu vou falar de uma coisa que eu estou estudando agora com a professora Luna, né? A gente está participando de um seminário, quer dizer, eu estou participando de um seminário pelo IMPA, e é estudar o conjunto de Mandelbrot em umas certas notas que eu vou falar ali embaixo. O conjunto de Mandelbrot, no final, eu vou mostrar a imagem dele, eu acho que muita gente já deve ter visto ele, é um fractal muito bonito. E vou dar as definições para, a grosso modo, tentar entender o que é o conjunto de Mandelbrot, né? Uma primeira definição é a de conjunto de Juliá cheio. Você tem um polinômio quadrático, esse aqui é a chamada família quadrática, a gente chama isso. Há um parâmetro C, esse parâmetro C é complexo. E a gente chama de conjunto de Juliá cheio da família quadrática, como esse conjunto aqui, que é o conjunto de pontos do plano. Agora eu estou só no plano, porque a parte de dinâmica de polinômios quadráticos é só no plano complexo. Então, o conjunto de Juliá cheio é o conjunto de pontos em C, cujas órbitas não vão para o infinito. Eles ficam enclausurados em um certo compacto, que vai ser o conjunto de Juliá cheio, né? O conjunto de Juliá cheio é compacto. E a gente estuda esse conjunto, né? No caso de família quadrática, o zero é o único ponto crítico, né? Porque você deriva aqui, a única coisa que quando você deriva aqui dá zero, é o zero aqui, né? Vai ficar 2z, só dá zero se z é igual a zero.
E um belo teorema provado pelo Fatou e Juliá novamente, os caras provaram muita coisa mesmo no início do século, que se o conjunto de Juliá cheio ele é conexo se o ponto crítico está dentro dele. Isso você pode generalizar para qualquer polinômio, certo? Qualquer polinômio que você pegar, e se contiver os pontos críticos desse polinômio, o conjunto de Juliá cheio do polinômio, porque isso vale para qualquer polinômio. Eu citei aqui a família quadrática só porque eu vou falar do conjunto de Mandelbrot, mas vale para qualquer polinômio. Ele vai ser conexo se o zero tá nele. Caso contrário, ele é um conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor é aquele conjunto, pelo menos o conjunto clássico na reta, é aquele que você pega o intervalo 0, 1, tira o terço médio, e aí vai iterando você vai retirando essas partes de cada uma que sobra. Você tira o terço médio do que sobrou, tira de novo, vai tirando. Isso vai virar um conjunto totalmente desconexo da reta. Você prova isso, você prova que esse KC a gente está dizendo que é um conjunto de Cantor porque ele vai ser homeomorfo a um conjunto de Cantor, certo? Ele vai ser totalmente desconexo e você consegue um homeomorfismo dele no Cantor. Provar que ele é totalmente desconexo é difícil, mas arrumar esse homeomorfismo é tranquilo. Vamos chamar de lugar de conexidade de um compacto, certo? Do plano, o conjunto de pontos que tornam esse conjunto conexo. Ou seja, é o conjunto de pontos no plano complexo que vai tornar... aqui é um compacto qualquer, certo? Eu estava falando do conjunto de Juliá, mas é um compacto qualquer do plano. O lugar de conexidade dele é o conjunto que vão deixar... os pontos que tornam ele conexo. A grosso modo é isso. Bom, para finalizar, eu vou falar sobre o conjunto de Mandelbrot, que eu tinha falado anteriormente aqui, eu tinha introduzido, né, a família quadrática dos polinômios quadráticos. E o conjunto de Mandelbrot é justamente o lugar dos pontos do plano que torna o conjunto de Juliá cheio conexo, né? Ou seja, o conjunto de Juliá cheio é o conjunto das órbitas que não vão para o infinito, né? E o lugar de conexidade de um compacto, como eu já tinha definido, é os pontos que tornam ele conexo. Então, o conjunto de Mandelbrot é justamente esse conjunto. Você vai variando os parâmetros em C, e a cada parâmetro que você vai variando, você tem um conjunto de Juliá associado, e se esse parâmetro está dentro do Mandelbrot, o conjunto de Juliá associado tem que ser conexo, não pode ser repartido em pedaços, por assim dizer, né? Alguns comentários é que o conjunto de Mandelbrot, de fato, ele é compacto, ele é conexo, ele tem grupo de cohomologia em Z nulo, isso significa que ele não tem buracos, certo? Ele é simplesmente conexo e está inteiramente contido nesse disco aqui, né? É uma coisa inacreditável, mas ele está inteiramente contido no disco de centro zero e raio 2. Né? Um conjunto de Mandelbrot, o Mandelbrot, o nome Mandelbrot vem de um matemático francês chamado Benoit Mandelbrot, e ele foi o primeiro a fazer imagens do conjunto de Mandelbrot no computador, na década de 70, mais ou menos. E vendo essas imagens, esses dois camaradas aqui, o Adrian Douady e o John Hubbard, eles olharam para essas imagens e viram a beleza intrínseca que tem o conjunto de Mandelbrot e quiseram estudar essa beleza, né, matematicamente falando. Então, eles fizeram na verdade, essas notas são do Douady. O Douady deu um curso sobre sistemas dinâmicos holomorfos focado no conjunto de Mandelbrot, e o Hubbard tomou notas desse curso. E aí é como se tivesse sido feito pelos dois, né? Um deu o curso e o outro anotou. Mas os dois são, assim, especialistas. O Douady já morreu, infelizmente. O Hubbard ainda está vivo, provando muitos teoremas bonitos. Mas os dois eram especialistas, se tornaram especialistas em dinâmica holomorfa. Além dos teoremas acerca do conjunto de Mandelbrot, há vários outros teoremas do Douady e do Hubbard. O Hubbard trabalha também em uma área chamada dinâmica em C2, ou seja, não é mais em C, você vai estudar dinâmica agora em C2, ou seja, é como se você estivesse estudando dinâmica em R4, e tem vários teoremas muito bonitos também nessa área. Uma conjectura muito importante, que hoje ainda está
em vigor na área de dinâmica holomorfa é a de provar que o conjunto de Mandelbrot ele é localmente conexo. Isso ainda não se sabe, ou seja, dado uma vizinhança pequena de um ponto dentro do Mandelbrot, a gente tenta procurar saber se aquela vizinhança pequena ela só tem um pedaço. É isso que significa ser localmente conexo. Dado um ponto em uma vizinhança pequena, essa vizinhança vai ser conexa. É isso que até agora ninguém conseguiu provar. Visualmente, a gente acha que sim. Todos os dinamicistas complexos acham que sim, porque você bota o Mandelbrot no computador e vê ele totalmente conexo, né? Tirando algumas partes de bordo, mas ele totalmente conexo. E a gente pressupõe, a gente acredita que ele também vai ser localmente conexo. E era isso, pessoal. Uma imagem aí do conjunto do Mandelbrot para vocês. Obrigado. Victor, agradecemos a sua apresentação, magnífica, inclusive. Abrimos agora o espaço, certo? Para qualquer comentário ou pergunta que alguém queira fazer ao Victor. Eu ia ver só a imagem do conjunto de Mandelbrot aí, que ele disse no final, só que não apareceu para mim aqui. Não apareceu para mim acho que aqui não também tava não, acho que cortou a apresentando mais. apresentação. Isso. Espera aí, Victor, você vou pode mostrar, vou botar agora. Tá dando para ver aí? Sim. Tá sim. Pronto, esse daí. Tá todo mundo vendo aí o conjunto Mandelbrot, a pecinha? Então alguém já viu esse conjunto? Eu falei que era famoso, mas eu não sei, tipo. Alguém já viu? Eu ia fazer um comentário sobre isso agora, Vitor. Eu acho que tem uma parte do pessoal aqui que pagou teoria ingênua dos conjuntos com a professora Elaine. E aí, na parte final do curso, nós fizemos alguns seminários, né? E eu acho que tem um pessoal, inclusive, acho que algumas das meninas novas bolsistas, né? Que entraram, isso, vocês apresentaram sobre isso. Quem foi? Deixa eu dar uma olhada aqui. Luana, isso mesmo. Aí, eu ia fazer um comentário da relação, né? Porque, assim, a gente vê isso lá no começo do curso. Eu acho que as meninas apresentaram com numa outra perspectiva, né? E aí a gente viu uma relação, né, de dinâmica holomorfa aí com aquela teoria de fractais, né? E meio que comportamento geométrico, né, da dinâmica, né? Então, o fractal está descrevendo basicamente isso. Então, é muito, muito interessante, muito bonito. É só esse comentário mesmo. E parabenizar você aí, boy. Obrigado. Eu acho que ficou muito explícito assim para todo mundo, ficou claro para todo mundo que você quis passar. Acho que você tá, além do domínio do conteúdo, né? Você tem trabalhado um pouco nisso, então acho que facilitou bastante. E fez uma coisa que é bem complicadinha, ficar assim, não vou dizer tranquilo de entender, mas que nem Tem aquelas muita conta por apresentações, trás. que nem aquelas Exatamente. apresentações da semana da matemática que a gente sai feliz porque entendeu alguma coisa, sabe? Porque a maioria não é o caso da maioria, né? Mas é isso, eu acho que foi bem interessante, foi bem legal. Parabéns, boy. Obrigado. Valeu. Se quiser perguntar alguma coisa aí, alguém, assim, muito Sim, rápido, alguma coisa. Victor, parabéns de fato pela sua apresentação, né? Foi praticamente um recorrido histórico do sistema dinâmico, né? Eu só quero fazer uma pequena duas perguntas aqui. Você tratou sistemas dinâmicos na esfera de Riemann, né? Ele mudaria se você, de funções holomorfas, né? Se você trocaria a esfera de Riemann pelo plano complexo? Como é, professor? Não entendi a pergunta. Pode repetir? Você falou a teoria de sistemas dinâmicos na esfera de Riemann, né? De funções holomorfas. Isso. Mudaria o resultado se você trocasse a esfera de Riemann pelo plano complexo? Não. Muitos resultados não mudam. Há alguns livros que preferem tratar, por exemplo, de dinâmica só no plano complexo. Mas, em maior generalidade, você trata na esfera de Riemann e muitos resultados ainda valem, entendeu? Então, Quando tanto faz.
definiu o conjunto de Julia cheio, né? Aí você tomou o plano complexo, né? Uma coisa Não, o do... conjunto de Julia cheio pode ser definido na esfera de rima. Eu coloquei no plano complexo porque eu estava falando da família quadrática. São polinômios em C, entendeu? Mas o conjunto de Julia cheio você pode definir para polinômios em cima da esfera de rima. Sim. Uma coisa, o conjunto de Julia, ele está ligado bastante com os casos caóticos, né? Porque quando no conjunto de Julia você faz pequenas perturbações nos valores das funções, né? Dos pontos, né? Você, obviamente, muda, né? As iterações. E as funções, eles têm um comportamento caótico, não é? Não sei se você escutou um pouquinho Isso, sobre isso. exatamente. Eu falei eu falei, eu acho que pode ter sido rápido, mas o Julia, ele é onde tem toda a dinâmica. Sim, certo. E na última pergunta, tem algum complemento entre o conjunto de Julia e o conjunto de Julia cheio? O conjunto de Julia por exemplo, tem o conjunto de Julia cheio, certo? O conjunto de Julia cheio é porque eu não falei, mas o conjunto de Julia cheio é o conjunto de Julia unido com as componentes limitadas do conjunto de Fatou. Mais precisamente, o conjunto de Julia, como eu falei anteriormente, é o bordo do Julia cheio. O bordo, isso mesmo, o bordo, né? Tá. A fronteira. Isso mesmo. Eu estava lembrando que eu já vi isso há algum tempo atrás, né? Quando eu sistemas dinâmicos. Não sei me lembrar. Tudo bem. Novamente, parabéns pela sua apresentação, Victor. Muito bom. E é uma disciplina muito complicada, né? Que ele, como pode ver, ele possui muito background, tanto em análise complexa, né? Precisa uma boa teoria sobre funções analíticas ou holomorfas, né? Cálculo diferencial, muitas coisas boas, né? Parabéns, novamente. Obrigado, professor. Mas, assim, pegando um gancho no que o senhor falou, de fato, assim, há muita mistura, entendeu? Por exemplo, 2 livros principais que foram usados no curso é um livro chamado Complex Dynamics, do Gamelin, que tem um viés totalmente analítico, sabe? Ele usa muita análise complexa pesada. E o livro do Milnor, como o Milnor, ele anteriormente, antes dele ser dinamicista, ele era topólogo, mexeu com geometria, é um livro mais geométrico, o livro do Milnor. Mas é isso, mistura muita coisa. Mais alguém tiver alguma pergunta? Mas alguém quer fazer alguma pergunta ou algum elogio ao Victor? O povo ficou traumatizado, meu Deus. Caramba, foi. Desculpa aí, na moral. Eu tentei fazer, tipo, o máximo de história possível colocar para não assustar tanto. Foi mal aí. Ah, não, eu particularmente gostei muito, na verdade, foi de muito fácil compreensão. Eu acho que foi muito bacana, assim. Valeu, obrigado, Rodolfo. Bom, se mais ninguém quiser falar nada, a gente agradece ao Victor, né? Agradece em nome do PET Matemática. Agradeço a presença de todos que entraram, participaram com a gente, tá? E aviso que logo mais, ainda nesse mês de abril, a gente vai ter mais outro seminário. E aí a gente compartilha com vocês as datas para que vocês participem também com a gente. Tá, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado, Victor, novamente. E até a próxima. Se cuidem. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau.